A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, sou o pastor Moisés de Jesus. Estamos gravando uma série de vídeos falando sobre as 5 marcas do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e os próximos vídeos. Nós estamos falando sobre 5 marcas. A primeira marca do verdadeiro discípulo de Jesus é que ele ouve Jesus. A segunda, ele segue Jesus. A terceira, ser como Jesus. Essa é a parte 2 dessa terceira marca. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui nós entendemos que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele ouve e segue Jesus, e ele segue Jesus como mestre, como seu Senhor, e como verdadeiro discípulo, ele quer ser igual ao seu mestre. Esse ser igual a Jesus aqui implica justamente no crescimento interior. Nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, disse Paulo no versículo 28. Deus, o foco dele, não são as circunstâncias externas. Deus não está preocupado com as nossas circunstâncias externas. Ele não está preocupado se as circunstâncias são boas, são más. Deus está preocupado e o foco de Deus é o nosso desenvolvimento interno, é o nosso crescimento. A palavra de Deus diz em Romanos 8 que Deus ele permite circunstâncias nas nossas vidas para o nosso bem. Tudo coopera para o bem. Deus só permite vir para as nossas vidas aquilo que ele vê que vai cooperar para o nosso bem. O que não coopera, ele lança fora. Então entendemos, com tudo isso, que se eu estou vivendo uma circunstância, que essa situação não é resultado de uma má decisão ou de um pecado oculto, então é Deus permitindo, visando o meu crescimento, o meu desenvolvimento como discípulo, a fim de ser como seu filho, a sua imagem. Conforme Paulo diz aqui que Deus nos predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Precisamos, queridos, ser como Jesus. É por isso que no vídeo anterior nós falamos sobre seguir Jesus, e uma das formas que Jesus ele colocou para nós, Efésios 4, verso 11, ele nos deu líderes sobre as nossas vidas. No versículo de número 14 de Efésios, nós vamos ver que está escrito assim, o verso 13 e 14, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, aqui entendemos que existe sim a possibilidade de nos aperfeiçoarmos, de crescermos, de não sermos mais meninos levados por todo o vento de doutrina, mas nos desenvolvermos e ser como Jesus, nos identificar em caráter, em personalidade com Jesus. Precisamos construir sobre a rocha, precisamos desenvolver a nossa vida espiritual e entender que Jesus ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso ele disse: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Jesus ele nos instrui a andar com ele, a ouvi-lo e a ser como Jesus, porque este é o propósito eterno de Deus, sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, sermos uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus, que você possa, meu irmão, minha irmã,
se desenvolver na sua caminhada espiritual, crescer e se aperfeiçoar e ser conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha um crescimento intencional. Busque ser como Jesus. Fora disso, não existe possibilidade nenhuma de sermos um verdadeiro discípulo de Jesus, pois o verdadeiro discípulo, ele quer ser como o seu mestre, ele busca ser como o seu mestre, ele cresce de forma intencional para ser como o seu mestre, ele se debruça sobre as Escrituras, ele vive debaixo e submisso a uma autoridade espiritual com amor, ele se desenvolve numa vida de oração, ele se desenvolve uma vida de consagração a Deus. Ele não olha para o mundo e nem busca copiar o mundo, mas ele se afasta todos os dias dos comportamentos e do modelo que o mundo impõe. E ele busca ser como Jesus, e isso é maravilhoso. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo para que chegue a outras pessoas. No nome de Jesus, um grande abraço.